Bom dia. Feliz sábado! Hoje é sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Sábado é dia feliz. Deus seja louvado. Meus queridos, estão me ouvindo bem? Bom dia, Irani. Sim, Nós irmã. estamos Bom ouvindo. dia. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Amém. Então tá bom, porque eu não tô aqui o meu celular ele escureceu. Mas se vocês estão me ouvindo bem, amém. Eu Deus estou te seja ouvindo muito louvado. bem. A nítida voz, muito bem mesmo. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos a meditar no hino que a Iaponira vai colocar agora também. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar com o coração, meditar neste hino. Uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição. Mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar.
Amém, amém. Este hino, ele fala da mudança. O que aconteceu na minha vida depois que eu encontrei Jesus? O que aconteceu na sua vida depois que você encontrou Jesus? O que mudou? Como você era? Como você era e como você é hoje? É preciso nós pararmos e termos o nosso testemunho. Todos nós precisamos, qualquer dia eu quero, se Deus me conceder a graça, se for da vontade de Deus, trazer um sermão que nos ensine a preparar o nosso testemunho. Todos nós precisamos ter um testemunho resumido, em menos de 5 minutos, para falar como eu era, como foi o meu encontro com Jesus e o que mudou na minha vida depois que eu aceitei Jesus. Para que a gente não esqueça, que a gente lembre sempre do que Jesus fez na nossa vida, o que mudou depois que nós conhecemos o nosso Jesus. Neste momento, nós vamos meditar no hino, nós vamos meditar na passagem 2 Crônicas. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 2 Crônicas. São 2 capítulos que nós vamos meditar, 17 e 18. 2 Crônicas, 17 e 18. Antes, porém, assim que todos abrirem a palavra, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Amém? Com a Bíblia aberta, então, vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, oramos, agradecidos pelo teu cuidado especial, agradecidos por mais um dia, por um sábado, Senhor, que o Senhor criou para nós. Muito obrigada. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós de maneira grandiosa, poderosa. Senhor, obrigada pelo privilégio de acordarmos e de te buscar de madrugada. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Abrimos a tua palavra e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Neste momento nós te pedimos que o Espírito Santo nos conduza, não só agora, mas todos os momentos da nossa vida. Que o teu Santo Espírito unja os nossos lábios para falar de acordo com a tua palavra. Dê-nos sabedoria para compreendermos e obedecer a tua palavra. Senhor, eu peço uma bênção toda especial sobre cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada. O Senhor prometeu, Senhor. E nós pedimos, reclamamos aqui as bênçãos que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que cada um saia daqui alimentado pelo seu poder, renovado pelo teu poder. Visite, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um que aqui está. Entregamos em tuas mãos os nossos queridos irmãos, as nossas irmãs que estão aqui. Pedimos que o Senhor alcance também aqueles que não vieram, aqueles que não puderam estar conosco. Mas, Pai querido, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Tire de nós tudo aquilo que não provém de ti, Pai. E, por favor, imprime em nós o caráter do nosso Jesus. Trazemos os nossos corações. Não podemos entregar, mas autorizamos o Senhor, pela tua bondade, a tomar os nossos corações em tuas mãos e transformar pelo teu poder. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, essa história de Josafá, a história de Josafá, essa história mexeu assim comigo de uma maneira que me deu uma alegria muito grande, um conforto, esperança, e eu quero compartilhar com vocês. Bem, vamos relembrar aqui. Josafá era rei e a família se uniu
né? Infelizmente, ele se uniu com Acabe, que também era rei. Então, Josafá era rei de Judá. Acabe era rei de Israel. E os filhos se casaram, então a família se uniu. Eu vou fazer este resumo para a gente entrar na história. Eu quero... Essa família unida ficou... Sabe quando os filhos se unem, né? Nós tornamos uma única família. E, certa vez, no momento em que a família estava reunida, diz aqui no capítulo 18 que Josafá tinha a honra e a riqueza em abundância e uniu-se em parentesco com Acabe. Eu li o capítulo 18 para vocês me acompanharem. Então, a família estava unida. Bem, quando eles estavam juntos numa conversa em família, o que acontece? Acabe, que não era, nós conhecemos a história de Acabe, que não era um homem obediente a Deus, né? Nós conhecemos essa história. Acabe faz um convite. Ele faz um convite, na verdade, a Bíblia diz aqui no versículo 2 que ele persuadiu Josafá a subir com ele numa guerra. Persuadir. Agora, imagina você, uma família, se tornou uma família. Aí o outro rei vai para uma guerra, aí convida você, né? Josafá se sentiu numa situação difícil. E ele deu a resposta que nós devemos ter com a família é aquela resposta de estarmos sempre juntos, né? Estamos sempre juntos, eu estou pronto a te ajudar. Esta é a resposta que nós damos para alguém para um amigo, para alguém da família. Se alguém da minha família fala comigo assim, olha, eu preciso de ajuda, o que a gente faz? Eu estou junto. E lembra de Abraão, que vieram quando levaram Ló, Abraão foi lá e foi buscar o sobrinho dele. E agora, Josafá é persuadido a ir para uma guerra. Mas o que ele faz? Qual é a primeira... Vamos ver a primeira lição. O que nós devemos fazer quando nós vamos... Qual é a primeira atitude de alguém quando você tem uma decisão a tomar? Qual deve ser a sua primeira atitude? Vamos ler o versículo 4. Diz assim: e Josafá disse ao rei de Israel, rogo-lhe que consulte a palavra do Senhor hoje. Eu gostaria que você anotasse este versículo na sua Bíblia, que é o versículo 4. Essa é a atitude de todo cristão. Tem uma decisão para tomar? Deixa anotado na sua Bíblia. Olha a atitude de Josafá. Rogo-lhe que consultes a palavra do Senhor hoje. Então, a primeira lição que eu peço a Deus que nos ajude a tirar desta mensagem de hoje é esta. Eu quero dizer para você que está aqui comigo nesta manhã, para você, Leni, para Jeane, para Ruth, para Keila, para Iaponira, Alvina, Eugênia, cada irmã Joyce, Marleide, Maria Faria, Marli, Ana Maria, Graça, irmã Terezinha, cada pessoa que está aqui conosco nesta manhã, Lígia, quando você tiver que tomar uma decisão, anote, rogo-lhe que consultes a palavra de Deus, consulte ao Senhor hoje. O que você precisa fazer hoje? Está aqui o que o Senhor deu, a primeira lição que o Senhor dá para nós nesta manhã. Consulte a Deus. Agora nós vamos para a segunda. Então, no versículo 5, diz assim: portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes:
devemos nós ir a Ramote-Gileade para a batalha, ou devo me refrear? E eles disseram, sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Olha a resposta, que resposta boa, que resposta maravilhosa. O rei consultou 400 profetas e eles deram a resposta. Eu devo ir para Ramote? A segunda lição que eu gostaria de convidar os irmãos é capítulo 18, que eu estou lendo. Nós vamos ler agora o versículo 6. Eu li o 5, capítulo 18, versículo 6. Todavia, Josafá disse, não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo? Olha aqui o segundo conselho. A quem você deve consultar? Um profeta do Senhor. Não pegue conselho com qualquer pessoa. Esse é o segundo. Esse é o segundo conselho, que é a segunda mensagem que eu gostaria, que eu peço a Deus para que grave no nosso coração. O primeiro, consulte a Deus hoje. Marque na sua Bíblia. Consulte ao Senhor, é o que Deus está dizendo para nós. E o segundo conselho é consulte a pessoas do Senhor, profetas do Senhor. Não fale com qualquer um, não ouça qualquer pessoa. Consulte pessoas que vão... Nós precisamos saber a quem nós vamos consultar. Olha o que aconteceu aqui. E então, olha o 7. Olha só, o rei de Israel disse a Josafá, não há outro... Olha só. No 7. O rei de Israel disse a Josafá, há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaias, o filho de Ilá. E Josafá então disse para ele, não fale assim, rei, não fale assim. E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, buscai rapidamente Micaias, o filho de Ilá. E aí veio Micaias. Bem, segunda lição. Josafá queria ouvir um profeta de Deus. Acabe não gostava. Por que Acabe não gostava? Ele disse, olha, ele nunca profetiza aquilo que eu quero. Tem alguém aqui que só quer ouvir o que quer? Tem pessoas que só querem ouvir aquilo que quer. E Acabe não gostava dele, porque ele não falava aquilo que ele queria ouvir. Nós ficamos chateados quando alguém fala aquilo que nós não queremos ouvir, né? Mas eu quero te fazer um convite nesta manhã. Não queira ouvir aquilo que você quer. Queira ouvir aquilo que Deus tem para você. E, às vezes, quantas vezes nós ficamos chateados com as pessoas que querem o nosso bem, que nos amam, mas nós ficamos chateados com as pessoas. Acabe diz, eu odeio Micaias, eu odeio ele, eu odeio porque ele nunca profetiza para o meu bem. Na verdade, ele profetizava para o bem. Tem pessoas, já aconteceu com você, pessoas que falaram para você e você ficou chateado com a pessoa porque falou aquilo que você não queria ouvir? E você perguntou a Deus se era aquilo que você necessitava ouvir? Ficamos chateados, retrucamos e às vezes até magoamos as pessoas porque elas falam aquilo que nós não queríamos ouvir. Outra lição que nós vamos continuar aqui. E o que aconteceu? Aconteceu então que Micaias veio. Irmãos, preste atenção no que acontece logo em seguida. Quando o rei mandou buscar, o rei de Israel mandou buscar Micaias, no versículo 10, Zedequias, foi ele fez, olha só, ele que foi lá buscar, ele disse o seguinte, ó, e fez para si, Zedequias tinha feito chifres
de ferro. E ele diz, assim diz o Senhor, olha só, com estes ferirás a Síria até que sejam consumidos. Irmãos, eu quero que vocês parem para pensar. Eu acho que nós vamos entender melhor se nós lermos o 9. O rei de Israel, Josafá. A hora que eu mudei aqui, peraí que a hora que eu mudei aqui, mudou a página. Olha o 9. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, assentaram-se, cada um no seu trono, usando suas vestes, e eles assentaram em um local vazio, à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. Zedequias, olha, aqui nós olhamos o que Zedequias fez no 10, e agora eu quero ler para os irmãos o que o mensageiro, todos os profetas profetizaram. Profetizaram tudo o que ele queria ouvir. Agora nós vamos para o versículo 11. Todos os profetas profetizaram assim dizendo, sobe a terremote e prosperará, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Olha o versículo 12. O mensageiro que foi chamar a Micaias falou a ele. Irmãos, o mensageiro, quando foi chamar Micaias, já disse para ele, eis que as palavras dos profetas, olha só, hein? Declararam o bem para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. O mensageiro já conversou com Micaias. Olha, todos já profetizaram, todos já falaram o bem. Fale também você o bem para o rei. Olha o 13, olha o que Micaias respondeu. Como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Eu quero te convidar, neste momento, a marcar o versículo também 13 na sua Bíblia. Como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, eu falarei. Este é o profeta. Este é profeta. Quem é profeta? Aquele que fala aquilo que Deus falou. Estes são os profetas. Não ouviu nada? Não fala nada. Não sabe? Não responde. Profeta é aquele que fala aquilo que Deus falou. Deus falou e fala tal qual Deus falou. Este é profeta. Este é mensageiro do Senhor. Marque na sua Bíblia e seja o mensageiro do Senhor. O crente vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Está na palavra? Você pode falar. Não está? Não fale. Quantas vezes nós somos repreendidos? Quantas pessoas nos repreendem? Porque nós falamos dos nossos pensamentos, falamos aquilo que ouvimos, falamos aquilo que nós escutamos de alguém. Precisamos falar somente aquilo que o Senhor falou. Então, marque na sua Bíblia, essa é a próxima lição. Como vive o Senhor? O que Deus me disser, isto falarei. Estamos sofrendo muito, irmãos, porque Satanás fala muitas coisas na nossa mente, nós repetimos. Repetimos que dependemos das pessoas, repetimos coisas ruins, repetimos coisas desagradáveis, porque repetimos coisas que não foi Deus que disse para nós. Peça a Deus que dê domínio próprio, que peçamos a Deus que nos dê domínio próprio para repetir somente aquilo que Deus falar conosco. Próximo, e o que acontece? Só que na hora que ele chega lá, diante do rei, o que ele fala? Ele fala para o rei o que o mensageiro mandou. Quando ele chega lá, 40 profetas tinham falado só coisa boa para ele, dito que ele podia ir para a guerra, que ele ia ser bem-sucedido, aí ele repete. Ele repete aquilo que depois vocês leem com calma. Mas o rei Acabe fala para ele. Olha o que acontece no 15. E o rei lhe disse, quantas vezes devo conjurar-te
que não digas nada além da verdade para mim, em nome do Senhor. Quando ele chega, ele fala, no 14, ele diz, subi e prosperai, e eles serão entregues nas tuas mãos. Mas Acabe percebeu que ele não estava falando a verdade. Acabe vira para ele e fala, pede para ele falar a verdade. E aí, agora nós vamos para o 14. Ele conta, ele diz, vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse, estas não têm um Senhor. Que retornem, portanto, cada homem à sua casa em paz. Aí ele fala para Acabe que ele viu o povo como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Ele conta mais, ele conta que ouviu a palavra do Senhor. Ele conta o que o Senhor tinha dito para ele, que um espírito mau, um espírito maligno tinha saído para mentir para as pessoas, para persuadirem o rei. Depois você lê com calma. E esse espírito ia mentir. E o Senhor perguntou, muito forte, irmãos, no 21. Ele diz, sairei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse, tu persuadirá, tu também prevalecerá. Sai e faz assim. O Senhor autorizou. Quando ele disse, um espírito mau que falou o que ia fazer. Leia com calma depois todos os versículos. O Senhor falou com ele. O Senhor permitiu que ele persuadisse, que ele mentisse. E um espírito mau, então, falou para os profetas, um espírito maligno, mentiroso. E eles, então, falaram para o rei que o rei ia vencer. E aí, o que acontece? Zedequias, então, como Zedequias, ele tinha falado, né, essa mentira, ele foi, no versículo 23, ele deu um murro, ele feriu o maxilar do profeta. Mas Micaias continuou firme. E aí nós vemos, então, que o rei mandou prender Micaias e falou, olha, deixa ele preso aí. Quando eu voltar em paz, aí então vocês soltem. E aí o nosso profeta diz, se tu certamente retornares em paz, 27, viu? Eu estou no versículo 27. Se tu certamente retornares em paz, então o Senhor não falou comigo. Escutai vós todos os povos. Ele ainda chamou todos os povos como testemunha do que Deus tinha dito para ele. Olha a fé, olha a certeza. Alguém que está disposto a falar aquilo que Deus fale. É a segunda mensagem. Essa segunda, mais uma lição que eu gostaria de tirar. Aconteça o que acontecer, seja fiel. Fale aquilo que Deus mandou. Ame a Deus acima de todas as coisas, acima da sua própria vida. A gente fica muito preocupado com a nossa própria vida, né? Ele não estava preocupado. Ele mandou prendê-lo e dar pão da aflição. Ele foi para a prisão e ficou na prisão, mas ele não retirou aquilo que Deus havia mandado. Bem, eu quero tirar agora para a nossa última lição, a nossa última lição que eu gostaria de tirar aqui, essa lição maravilhosa, que eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus grave no nosso coração. O Josafá confiando, fazendo de tudo para ser amigo, né? Olha o que acontece, que Acabe, não confie em quem não tem Deus. Não confie em pessoas que não são fiéis a Deus. Se a pessoa não é fiel a Deus, ela jamais será fiel a você. Não confie em pessoas que não são fiéis a Deus. Olha o que diz no versículo 29. Olha a proposta de Acabe. O rei de Israel disse a Josafá, eu me disfarçarei e irei à batalha, mas põe tu as tuas vestes. Acabe vai disfarçado. Eu vou disfarçado, mas você coloca as suas vestes de rei. Olha a situação que o amigo coloca aí. Alguém que o convidou para ajudar. Olha, eu vou disfarçado, mas você coloca as suas vestes de rei. Por quê? Porque quando as pessoas vão para uma guerra, o que eles querem pegar? Eles querem pegar o rei.
Olha no versículo 30. Porém, o rei da Síria havia ordenado aos capitães da carruagem que estavam com ele, dizendo: não lutes com pequeno, nem com grandes, mas tão somente com o rei de Israel. Só lute com o rei de Israel. Não pega nem pequeno nem grande, só pegue o rei. E aí, o rei de Israel ele vai disfarçado, que amigo, hein? E coloca Josafá como rei. Josafá era rei. Josafá foi vestido de rei para a guerra. Olha a situação. Minha querida, eu estou no versículo 18, capítulo 18, no versículo 30. Olha a situação que este homem coloca Josafá. E Josafá vai. Josafá vai vestido de rei e ele vai vestido disfarçado. Agora, meus queridos, quando Josafá ouviu que o profeta disse que não era para ele ir, que eles não voltariam em paz, que o Senhor disse que aquelas eram ovelhas que estavam sem pastor, quer dizer, o Senhor foi claro que não estaria com eles. Ele viu na visão, no sonho, que aquele povo era como ovelhas sem pastor, que era para voltar para casa, porque eles estavam sem pastor, Deus não estava com eles. E Josafá era um homem obediente a Deus. Ele disse: eu quero consultar alguém, um profeta do Senhor. O Senhor manda o profeta. Ele vê, ouve, mas mesmo assim, o que Josafá faz? Ele atende Acabe, o outro rei, e mesmo assim ele desobedece ao Senhor. E o homem propõe para ele, o rei propõe para ele ir de rei, mesmo ele vem, o outro vai disfarçado, mas ele vai. E agora, quando chega na guerra, quando chega no momento que eles estão guerreando, sucedeu no 21, quando os capitães da carruagem viram Josafá, eles disseram: é o rei de Israel. E aí eles cercaram Josafá. Chega o exército, os capitães, a carruagem cerca Josafá. Portanto, eles o cercaram para lutar. E agora Josafá, na desobediência, o que ele faz? Mas clamou Josafá ao Senhor, e o Senhor o socorreu. Deus moveu-os e se apartaram dele. É a última lição que eu quero tirar aqui, para nós finalizarmos. Meus queridos, Josafá desobedeceu ao Senhor. Os capitães, a carruagem cercou Josafá. E agora este homem está sendo cercado. Está ele ali, vestido como rei, o exército inimigo ao redor dele. E ele sabia que ele estava em desobediência, ele sabia que ele tinha desobedecido ao Senhor. Mas mesmo assim, Josafá creu no perdão, no amor, na misericórdia de Deus. E ele clamou ao Senhor. E o que o Senhor fez? Por acaso o Senhor disse assim: olha, você pecou, você desobedeceu, agora você vai morrer? Ele clamou a Deus. E Deus moveu todo aquele exército. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, moveu todo o exército. Deus abriu os olhos daquele povo. E aquele exército, eles enxergaram que aquele não era o rei que eles procuravam. Eles mesmo com toda a veste, mesmo de longe, o Senhor abriu os olhos. E eles viram que aquele não era o rei que eles procuravam. Eles viram que era Josafá e eles procuravam Acabe. E aí eles deixaram eles deixaram Josafá. E o Senhor salvou a vida de Josafá. Eu quero dizer para você que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Mesmo que tudo esteja contra. Deus é Deus.
mesmo que tudo esteja contra. Deus é Deus. E o que aconteceu com Acabe? Acabe, mesmo vestido como ele estava disfarçado, mesmo no meio do exército, uma flecha atingiu Acabe, por acaso. Por acaso. Eles nem queriam. Lá no 33 diz que um homem atirou a esmo, por acaso, foi sem querer, uma flecha, e a flecha atingiu o rei de Israel. A flecha entrou exatamente entre a proteção, naquele buraquinho ali, a flecha entrou. E ele lutou o dia todo, mas no pôr do sol ele morreu. E aquele que estava vestido como rei, que foi cercado pelo exército, pelos capitães, não morreu. Por quê? Porque ele recorreu ao Senhor. Se Acabe, naquele momento também, tivesse dito, Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim, Deus também teria atendido, porque os dois estavam em desobediência. Mas Josafá, ele havia se entregado ao Senhor. Josafá, ele confiou em Deus. Ele confiou no amor de Deus. Ele confiou na misericórdia de Deus. Ambos estavam desobedecendo. Ambos não haviam escutado o profeta. É como aqueles dois ladrões na cruz. Ambos estavam no pecado, mas um confiou na misericórdia de Deus. Irmãos, confie na bondade de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Ainda que tudo esteja contra, mas se você confiar em Deus, Ele te livrará. Marca na sua Bíblia. Portanto, Josafá, ele clamou ao Senhor e o Senhor o socorreu. Salmos é meu versículo predileto, Salmos, versículo 3, acho que é capítulo 3, versículo 4, que diz, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me respondeu. Algumas traduções dizem assim, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. É simples assim, é muito simples. Você clama a Deus, e ele te responde. Entrega seu coração a Deus, e ele muda seu coração. Eu quero finalizar com uma frase que eu li no livro para os jovens, Mensagem aos Jovens, que diz assim que não agradaria o Senhor, o Senhor não ficaria feliz em dar àqueles que amam ao seu filho menos do que ele deu a Jesus. Irmãos, olha que coisa linda. Jesus, o Pai não ficaria feliz em dar a você e a mim menos do que ele deu ao filho. Irmão, se Deus me desse 1% do que ele deu a Jesus, já seria uma alegria. Jesus nunca pecou. Jesus era o filho unigênito, ele nunca pecou. 1% que o Pai me desse, eu já ficaria feliz. Mas ele diz o seguinte, ele não ficaria feliz em dar para nós menos do que ele deu a Jesus. Jesus quer dar, o Pai quer dar a você e a mim o mesmo que ele deu ao filho. Irmãos, abra o seu coração para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Não pode ser um perdedor a quem Deus chamou para ser um vencedor. Você foi chamado para ser vencedor. Não tem jeito. Josafá estava ali, cercado. Mas Deus chamou. E Josafá aceitou. Josafá confiou. O exército todo ao redor dele para matar. Mas ele se rendeu a Deus. O Senhor resolveu o problema. O exército todo saiu de perto dele e foi embora. E o outro que estava lá, sozinho, por acaso uma flecha atinge ele e ele morre. Porque não confiou no Senhor.
Confia em Deus. Entrega a sua vida a Deus. Marque. Eu sou um vencedor. Marque na sua Bíblia. Nós somos mais que vencedores. Não importa o exército que está ao seu redor. Não importa os problemas. Não importa a situação que você se encontra. Marque na sua Bíblia. Josafá clamou ao Senhor e ele socorreu. Com a minha voz, eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Que o Senhor nos abençoe. Fortaleça a minha fé e a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Deus nos abençoe. Neste momento, nós vamos fazer... Quem gostaria de fazer? Eu vou fazer uma oração. Quem gostaria de fazer a segunda oração, por favor? Eu, Irani. Irmã Terezinha, obrigada. Então, vou fazer uma oração, vou dobrar os meus joelhos aqui. Que bom te ver, Iapo! Eu te amo, Iapo! Que alegria te ver, minha querida! Vamos orar. Eu também, minha irmã. Querido Deus, dobramos os nossos joelhos na tua presença nesta manhã de sábado, Senhor. Agradecidos, nós não merecemos. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não vai dar para nós menos do que o Senhor deu para Jesus. Senhor, nós não merecemos, mas aceitamos. Obrigada, Senhor. Dê cada um de nós, nesta manhã, derrama sobre nós as bênçãos que o Senhor tem para cada um, Senhor. Estamos aqui, viemos buscar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus, ainda que nós estejamos cercados por exércitos inimigos, mas nós clamamos o Senhor e o Senhor cuida de nós. Fica conosco, toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor, os nossos filhos, e derrama sobre nós as bênçãos que o Senhor tem para nós. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Continuando na tua presença, Pai, nós louvamos, glorificamos o teu santo nome, que o Senhor é bom. Nós te agradecemos, ó Pai, pela essa mensagem tão maravilhosa, da qual, Senhor Deus, tocou tanto nossos corações. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a ouvir a tua voz, nos ajuda a discernir, Pai, a tua palavra e obedecê-la a cada dia de nossa vida. Pai Santo, toma em tuas mãos a vida da Irani. O Senhor conhece a necessidade dela, abençoa a vida dela, ajuda ela a cada dia, Pai querido, a continuar sendo essa mensagem, esse instrumento nas tuas mãos. Derrama sobre ela, sobre cada um de nós, o teu Espírito Santo, e dai-nos hoje, ó Pai Santo, um sábado na tua presença santa. Nos ajuda nesse dia, Pai, dedicarmos em louvar, em glorificar e em meditar a cada instante na tua palavra. Nós rogamos por essas bênçãos e agradecemos por todas as bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. Eis o oleiro e eu, esse vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, nós abrimos para as considerações.
vamos falar um pouquinho o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Irmã Irani, Pois não, minha querida. Seja Senhor te bem-vinda. abençoe e continue te abençoando, viu? É uma mensagem muito encorajadora, de que nós precisamos sempre voltarmos para essas, como Deus age, né, na vida daquele que é fiel, porque muitas vezes a gente se sente desanimado, achando que está fazendo as coisas para Deus e que assim não está tendo retorno, né? Achando que está sendo em vão. E nada para Deus é em vão, né? Cada palavra, cada ato de bondade, os anjos anotam, né? Diz a senhora White. Então, nada é em vão, de tudo aquilo que você faz, confiando na palavra de Deus, nada é em vão. Eu fico... acontece muito isso nos nossos dias. Eu, principalmente, tenho percebido no meio onde eu trabalho, que as pessoas têm mais assim, interesse em fazer a vontade do homem, e para agradar o homem, né? Muitas vezes faz porque, não, vou fazer porque o chefe está ali, eu tenho que fazer para agradar o chefe. E passa por cima do que Deus nos ordena. Então, eu tenho ficado muito triste com isso, porque percebo isso num meio em que as pessoas se dizem cristãs, né? E muitas vezes a palavra de Deus é deixada de lado. E essa mensagem veio para realmente abalar, né? Porque a palavra, devemos consultar a palavra do Senhor, como foi lido, consultar ao Senhor. Muitas vezes a gente consulta o Senhor dá a palavra e vem uma pessoa e diz o contrário. Então é quando nós devemos permanecer fiéis a Deus. Não, o Senhor já me disse isso e eu vou crer no que o Senhor me disse. E tem acontecido muito isso comigo, muito isso. Tenho passado por muitas lutas de fazer o que Deus pede e sentir retaliação por meio de muitas pessoas. Muitas coisas que muitas vezes eu vejo que são armadilhas que armam para mim. E às vezes eu fico triste e falo para Deus, como assim? Eu estou tentando fazer e vejo que, mas olha como é, Deus é tremendo. Aquela cova que abrem para mim, eles é quem tem caído. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Então, para mim, isso é muito importante. Essa palavra veio para fortalecer a minha fé, de que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante de que faca de 2 gumes. E para mim, eu preciso me assegurar de que se eu estou confiante no Senhor, se eu sou fiel ao Senhor, se eu permaneço confiando na palavra dele, é tudo. Mesmo que aos meus olhos eu não veja o agir de Deus, mas eu sei que a palavra dele é fiel, nunca falhou e nunca vai falhar. Então, muito obrigada, minha querida, pela mensagem, viu? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. É isso mesmo. Deus é fiel. Nós não precisamos nos preocupar. A gente fica olhando para ver se Deus... A gente fica, às vezes, preocupados, né? Não precisa da gente se preocupar. Deus é fiel. E, minha irmã, ainda que você caia na cova que eles abriram, se preocupe não. A sua vida está nas mãos do Senhor. Foi o que aconteceu com ele. Josafá caiu na cova, mas Deus foi com ele. Daniel foi jogado na cova, mas Deus estava com ele. Fica tranquila, fica em paz.
Deus é Deus de paz, fique em paz, deixa Deus ser Deus na sua vida. Aí, se eles prepararem a cova e você cair, não tem problema não, Deus vai estar com você lá na cova. Não jogaram Daniel lá na cova? E foi lá que Deus fez o milagre? Aonde a nossa parte é só deixar Deus nos levar, porque aonde você for, Deus vai estar com você. Irmã Terezinha, seja bem-vinda, irmã Terezinha. Amém, obrigada. Oi, irmã, você falou aí, para a gente falar que o Espírito Santo tocou, estou aqui, sabe, assim, impressionada. Eu conheço essa história, já li várias vezes essa história, e nunca tinha parado, né, para pensar no que você colocou. Eu fiquei assim, me tocou muito a questão de Josafá, um servo de Deus, ele cria, né, no Deus verdadeiro, nos profetas verdadeiros. Ele entendeu que aqueles profetas, 400 profetas, né, profetizando, e ele entendeu, esses profetas não são profetas de Deus, né? Então, não tem aqui um profeta, ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria ouvir a voz de Deus. E me tocou muito, né, também a coragem, né, daquele profeta, Micaias, né? A coragem dele, mesmo ele sendo aconselhado, né, pelo mensageiro que foi chamar ele, a não falar coisa, né, contou para o que os outros profetas todos haviam falado, assim, para ele não fala coisa, né, que o rei que desagrada o rei, fala de acordo com a palavra dos outros profetas. A coragem, o poder, então achei muito, me tocou muito, e isso é uma lição para nós, para mim e para todos nós, principalmente nesses últimos dias, né, que nós vamos ser muitas vezes perseguidos, retalhados, né? E ele falou, né, eu vou falar o que Deus me falou, o que Deus colocar no meu coração, o que Deus me mostrou, eu vou falar. Então, ele não estava preocupado o que ia acontecer com ele, que o rei poderia até mandar matá-lo, né, que o rei tinha poder, tinha autoridade para isso. Mas ele propôs no coração, eu vou falar somente o que Deus colocar na minha boca, Deus me mostrou, eu vou falar. Então, me tocou muito a importância da nossa fidelidade a Deus. E ele recebeu, né, foi ferido, né, por um dos profetas do rei, um profeta falso, foi preso, né, ficou preso até, né, o rei, preso o rei voltar. E eu tinha certeza, né, você não vai voltar. Se você voltar, é porque Deus não falou por mim. Então, assim, a confiança que esse profeta tinha. Eu fiquei imaginando assim, o que levou ele a ter essa confiança? É a comunhão dele com Deus. E me tocou muito a necessidade que nós devemos ter de ter essa comunhão com Deus, de ter essa união com Deus, para na hora né, do aperto, na hora de prova, nós não negarmos ao nosso Deus. Eu fiquei imaginando a fraqueza de Josafá. Josafá sabia que aquele profeta era um profeta de Deus. E o profeta falou a verdade, falou o que Deus havia falado. Então, ele foi tendo a certeza que, né, de acordo com o profeta de Deus, eles não iam ser bem-sucedidos na guerra. E mesmo assim ele foi uma pessoa, Josafá foi covarde, ele sabia, ele confiava que aquele profeta era um profeta de Deus, ele foi assim mesmo. E achei muito interessante o amor, gente, como eu fiquei assim, o amor de Deus, a bondade de Deus. Eu fiquei imaginando assim, meu Deus, será que se fosse eu teria coragem, a fé de chegar lá e orar, quando ele viu na hora do aperto, ele confiou em Deus, ele clamou, igual você comentou, ele confiou no perdão de Deus, ele clamou, né, a ajuda, a misericórdia, ele clamou a intervenção de Deus, e Deus ouviu. Eu fiquei assim, meu Deus, como Deus é bom, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso que nós servimos, que mesmo quando nós desobedecemos, fazemos aquilo que Deus falou para nós não fazermos, mas quando lá no fundo do poço, no momento de perigo, porque Josafá estava sofrendo a consequência da desobediência dele, e mesmo assim Deus teve misericórdia dele e livrou ele. Então, assim, que me tocou muito, né, foi a importância da obediência, da fidelidade, né, de um profeta, de uma pessoa diante, né, mesmo diante do perigo, mesmo em risco, em perigo de morte. Nós falamos que Deus, nós falamos. Sumiu a voz.
Vocês estão me ouvindo? Salva, essa é a minha consideração. Obrigada, De irmã. ver o amor de Deus, a bondade de Deus, mesmo em face da nossa desobediência, muitas vezes rebeldia, mas quando a gente arrepende, clama a Deus, ele nos ouve. E a importância da fidelidade da pessoa, igual do profeta Miqueias, da fidelidade de uma pessoa que não tem medo de falar a verdade, mesmo em face de perigo. Essa é a minha consideração. Muito obrigada pela oportunidade, minha querida. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada. Dalvani, seja bem-vinda. Ai, Samuel, Bom dia. Pois. Está me ouvindo? Bom dia, minha querida, estamos sim. Então, o que eu achei mais interessante, Granito, foi quando você falou que nós vamos receber o mesmo que Deus deu para Jesus. A gente vê assim, quanto que Deus nos ama, né? E Ele quer dar tudo que é de bom para a gente. E isso é muito interessante. Isso nos valoriza muito. Essa mensagem de hoje, eu entrei já atrasada, entendeu? Mas foi o suficiente para Deus falar comigo. Que eu tenho o mesmo valor, né, de Jesus para ele, entendeu? Ele vai fazer por mim o que ele fez por Jesus. Então, isso traz conforto aos nossos corações, né? Porque quando a gente olha para a gente acha que a gente não merece nada, tal. Mas quando a gente olha para Deus e a gente é fiel a Deus, a gente vê que a gente é de uma grande importância para ele. Isso traz conforto aos nossos corações. Então, para que a gente temer, né, diante de Deus, se ele é por nós, a ponto de nos dar o que ele fez por Jesus? Então, sim, essa é a minha consideração nesta manhã. Foi muito bom o que eu ouvi, né? Apesar de não ter ouvido a mensagem toda, mas tocou no meu coração, foi isso. Deus seja louvado pela sua vida, Irari. Você é uma pessoa linda, maravilhosa, você entendeu? Fala com amor, fala com carinho. Isso também, né, traz alegria para o nosso coração. Para o meu coração trouxe alegria. É isso. Bom dia. Amém, amém. A Cida. Obrigada, minha querida. A Cida que não é a Cida. Seja bem-vinda. A Cida que é a Gabi. Bom dia, irmãos, um feliz sábado. Como diz a irmã, né? Eu acordei um pouco aí atrasada, mas ouvi o suficiente para me fortalecer mais e mais. E uma coisa que me chamou a atenção é essa confiança quando você falou aí, Irani, a respeito de mesmo que da irmã estar falando que é a arma cova, mesmo que a gente caia, o Senhor está com a gente. E eu achei outra coisa também, é que ele venceu tudo, é porque ele já tinha essa confiança, essa comunhão com Deus, a vida, né, durante a vida. E eu pude perceber como é importante a gente manter essa comunhão, né, esse encontro todos os dias nessa sala de consagração, a nossa comunhão ali particular com Deus, porque essa fé, né, essa confiança, esse deleitar neste Deus, não vem de um dia para o outro. Aí é por isso que nós temos que a cada dia estar buscando o Senhor, para quando vier essas lutas, a gente ter força e ter essa confiança que Deus está aí nos atendendo. Então, eu aprendi muito, né? Muito obrigada pela mensagem. Que Deus continue usando, né, as pessoas que estão aí na sala, passando essa mensagem para a gente, porque eu tenho certeza que são pessoas que Deus está usando, né? Então, eu agradeço aí, né, pela oportunidade e agradeço principalmente o Espírito Santo de Deus por ter te usado, porque realmente essa mensagem fortalece e faz com que a gente veja que nós somos importantes para Deus. Nós não somos qualquer um que, né, foi gerado aí, foi vindo do macaco. Nós somos pessoas, nós somos a menina dos olhos de Deus. Essa é a minha consideração. Muito obrigada.
Mais alguém? Obrigada, minha princesa, muito obrigada. Tocou muito meu coração também, quando ele diz, o que Deus falar, eu falarei. Nós precisamos falar somente aquilo que Deus fala, né? Às vezes nós falamos coisas que não é para cristão falar. No cristão não é para ficar contando coisa desagradável, o cristão não é para ficar falando do que fizeram, o cristão é para falar do que Deus falou. O que Deus mandou você falar? Fala somente aquilo que Deus mandou você falar, né? O que Deus falou? O que está na palavra, né? Somente o que está na palavra. Isso é muito, também para a gente refletir, né? Mais alguém gostaria de... Irani. Irmãzinha, seja bem-vinda, irmãzinha. Eu estava aqui esperando, eu estou igual aqui aquele que estava perto do tanque, quando a água se movia, que ele ia, alguém ia na frente. Eu estou aqui esperando também para falar das maravilhas, Irani. Eu estou aqui para falar, Irani, você sabe que eu sou apaixonada por Josafá. Irani, pela atitude, pela obediência, pela perseverança. Irani, como este homem, meus queridos, como que este homem era perseverante, era determinado. Eu achei muito interessante, aqui vem dizendo, a Bíblia vem dizendo que o Senhor foi com Josafá, e que o Senhor seja com a gente, também esteja com a gente. Olha, vem dizendo, ele tornou-se ousado o coração em seguir o caminho do Senhor. Vou falar novamente, tornou-se ousado o coração em seguir o caminho do Senhor. Que nós possamos também sermos ousados em fazer a vontade do nosso bom Deus, que possamos levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, tá? Envia a mim para que eu possa fazer o que for melhor para o bom andamento da obra do Senhor. Porque ele passou por momentos difíceis, sim, enfrentou dificuldades, sim, mas o olhar dele estava o quê? Fixado em Cristo Jesus, tá? Fixado em Cristo Jesus. Que nós possamos também, cada dia, mesmo na dificuldade, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tá? Eu venci, assim falou Jesus. Então, em Josafá, ele determinou, ele decidiu, aconteça o que acontecer, mas o quê? Fazer a vontade do Senhor, tá? E lá no versículo, no 18, versículo 13, diz assim, tão certo como vive o Senhor, que o meu Deus me disse, o que Deus me disser, isso eu farei. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Quer dizer, mesmo que os outros tenham pedido, fala o que vai agradar. Não, nós precisamos de falar segundo a vontade do nosso bom Deus. Que nós possamos aqui com a nossa família, na nossa comunidade, aonde estivermos, que nós possamos somente falar, não só aquilo que vai agradar as pessoas, que esteja coisa às vezes errada para agradar, mas que possamos falar segundo a vontade do nosso bom Deus, tá? Que diz, mas quantas vezes te conjurarei que não me fale, senão a verdade, né? Quantas vezes te conjurarei que não me fale, senão a verdade, em nome do Senhor? Que nós cada dia possamos falar em nome do Senhor, para a honra e glória do nosso bom Deus. Que Deus nos abençoe, porque realmente eu extraí, que bênçãos para nós, Irani, que bênção para nós, que exemplo. Minha irmãzinha querida, que Deus continue te abençoando, para que Ele te abençoando, você possa nos abençoar. Então, que Ele te dando esclarecimento, te dando sabedoria, para você trazer este alimento quentinho dos altos céus para todos que estão nessa sala de consagração. Que Deus te abençoe cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Deus seja louvado. Cesiane, minha querida, seja bem-vinda. Olha, a empolgação da Leni, porque assim, as considerações da Leni são as minhas, eu faço dela, as palavras dela as minhas, mas a empolgação dela foi a mesma, assim, sabe, que eu tive, porque assim, eu também sou apaixonada com Josafá. Eu até, assim, me vejo
em algumas situações assim como ele, sabe? Muito determinada e ir até o fim, assim. E Josafá, o que eu queria acrescentar do que a Leni falou, assim, para ser bem resumido, que Josafá, ele tinha a questão do louvor. Tanto é que ele venceu porque ele colocava os cantores à frente. Então, nós precisamos lembrar desse detalhe, que quando nós temos um louvor nos nossos lábios, porque a Bíblia diz em tudo dai graça. Quando nós colocamos o louvor na frente, Satanás ele não consegue permanecer ao lado de criaturas que louvam a Deus. E quando então nós começamos a louvar, o nosso anjo louva conosco e outros anjos vêm para louvar também. E aí a batalha não tem como ser perdida. Então, que nós possamos, como Josafá, colocar os louvores à frente das nossas batalhas. Quando tiver difícil, louvar. Muito obrigada, Irani, pela mensagem. Amém. Amém. Obrigada, Cesiane. Josafá tomou decisão. Ele decidiu. Lembra, Daniel? Decidiu firmemente no coração ser fiel. Josafá tomou decisão, mesmo quando ele viu o exército todo ao redor dele. Mas ele lembrou, ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que ele podia clamar e que Deus ia estar com ele. Precisamos ter essa comunhão com Cristo para a gente conhecer a Deus, para a gente saber que em qualquer situação, nosso Deus vai estar conosco. Ele se propôs. O Senhor diz, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O Senhor não quer que você peque, mas mesmo se em algum momento você cair, ele diz, se todavia pecardes, tens um advogado. Ele era fiel a Deus. Ele caiu, ele não era para ter ido, ele foi. Mas o Senhor diz que se você cair, você tem um advogado. E quando ele caiu, ele se lembrou desse advogado. Que cada um de nós, que nós nos lembremos e deixa Deus te levar, deixa Deus conduzir a sua vida, confie no Senhor, porque Deus, o Senhor, eu vou ler aqui esse versículo para nós finalizarmos, que não tem nenhuma mão aqui, eu vou ler essa passagem, é o capítulo 29, mensagem aos jovens, que diz assim, não satisfaria o coração do infinito dar àqueles que amam seu filho uma bênção menor do que ao que ele dá ao seu próprio filho. Jesus não ficaria satisfeito em dar àqueles que amam a Deus uma bênção menor do que ele deu a Jesus. Deus quer dar a você, a mim, a bênção, a mesma bênção que ele deu ao filho dele. Que Deus seja louvado. Que recebamos, abra seu coração e diz, Senhor, eu quero essa bênção. Senhor, eu quero essa bênção, eu aceito. Abra seu coração. Hoje é sábado, hoje é dia de milagres, hoje é dia de bênção, muita bênção. O céu está aberto para abençoar a sua casa. Abra seu coração e diga para Deus, Senhor, eu quero todas as bênçãos que o Senhor tem para mim neste dia. Cesiane, você levantou a mão? Levantei não, eu esqueci, foi de abaixar. Tá. Mas você pode fazer uma oração para nós finalizarmos? Claro, claro. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, obrigada, obrigada pelo teu amor que é infinito. Por isso nós estamos aqui para louvar e exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigada, meu Deus, porque os exemplos deixados na tua palavra são grandiosos. Pai, Josafá, ele nos inspira, nos ensina. Eu sei, Pai, que muitas que estão aqui nessa sala têm muito, muito de Josafá. São guerreiras, confiam no Senhor, se consagram, mas nós precisamos ainda mais da porção dobrada, Senhor. A porção dobrada do teu Santo Espírito. Nós queremos a chuva serôdia, Pai.
Nós queremos brilhar, nós queremos ter um rosto brilhante por Ti, Senhor. Nos ajude, meu Deus, nos ajude a nos consagrarmos mais, a Te buscarmos mais, a orarmos mais. Por favor, Pai, quando percebemos o quão longe ainda estamos do Senhor, porque eu não me lembro mais o livro, mas diz que acho que Ciência do Bom Viver, diz que quanto mais nós estamos perto do Senhor, mais nós vemos os nossos defeitos de caráter, mais nós vemos o quanto nós precisamos de Ti. E, Senhor, nós conseguimos ver a nossa necessidade. Então, o que eu coloco aqui diante do Teu altar, nessa manhã de sábado, Pai, é o nosso pedido pela porção dobrada do Teu Espírito Santo. Para que o Senhor fale aos nossos corações, porque o Espírito Santo trazendo à nossa mente é diferente, Senhor. O Senhor, quando o Senhor fala, muitas vezes nós não temos a paz, e é necessário não termos essa paz, porque senão a gente acha que está tudo bem. Mas quando o Espírito Santo vem mostrando, vem falando, a gente vai ali se confrontando e dizer, não, isso não está bom, preciso melhorar nisso. Então, Pai, fale aos nossos corações no dia de hoje. Não nos dê paz, Senhor. Nos incomode a ponto de nós nos firmarmos e falar, vai ter essa mudança. Eu vou perseverar nisso. Em nome de Jesus, tá? E eu digo isso em todos os aspectos das nossas áreas. Obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por essa sala, e esteja conosco nesse dia abençoado, que é o Teu Santo Sábado. É o que agradeço, é o que peço, em nome de Jesus. Amém. Pecador
Feliz sábado a todos. Feliz sábado, que Deus continue nos abençoando. Feliz sábado. Um feliz sábado para todos nós, que nós permanecemos na presença do nosso Deus. E eu vou encerrar a sala agora nesse momento. Fiquem com Deus e até amanhã.